Na realidade, o silêncio é pressão. Os jogadores desleais dependem da interação para atuar. Eles provocam, sugerem, questionam ou criam pequenos distúrbios, não para comunicar, mas para desencadear uma reação. Porque no momento em que responde emocionalmente, eles aprendem algo sobre si. Eles aprendem o que o incomoda. Eles aprendem com o que se importa. Eles aprendem a rapidez com que reage e quanto controlo realmente tem. Mas quando não reage a algo inesperado, acontece a pressão muda de lado. Em vez de ser você a tentar gerir a situação, eles começam a gerir a incerteza. O silêncio remove o retorno de informação. E sem esse retorno, a estratégia deles perde o rumo. Pense em como a manipulação funciona normalmente. Uma pessoa faz um comentário subtil, talvez questione a sua competência, talvez desafie a sua decisão, talvez crie dúvidas à frente dos outros. A maioria das pessoas tenta imediatamente explicar, defender ou corrigir a percepção. E esse é o momento em que o controlo muda de mãos porque agora está a reagir dentro da moldura que eles criaram. Mas quando se mantém calmo e não diz nada, a moldura torna-se instável. Eles não sabem se você reparou. Eles não sabem se você concorda. Eles não sabem se ficou ofendido. Eles não sabem o que você vai fazer. A seguir, essa incerteza obriga-os a preencherem o espaço por si mesmos. E é aqui que a sua verdadeira intenção começa a aparecer. As pessoas revelam mais quando se sentem ignoradas do que quando se sentem desafiadas. Falam mais, repetem, se adicionam detalhes desnecessários, às vezes ficam impacientes, às vezes defensivos, às vezes tentam forçar mais do que planearam originalmente. O que começou como um pequeno teste transforma-se numa exposição. É por isso que o silêncio não é uma fuga, é observação. Em vez de interromper a situação, permite que ela se desenrole, em vez de reagir a comportamentos superficiais. Observa padrões, mudanças de tom, alterações na linguagem corporal, tentativas de escalada e contradições. Tudo isto se torna visível quando não interfere. Os jogadores desleais dependem de movimentos emocionais rápidos. Eles esperam desconforto, esperam explicações, esperam resistência ou submissão. Não esperam quietude. A quietude perturba o ritmo deles, e quando o ritmo se quebra, os erros aparecem. Outro efeito importante do silêncio é o controlo emocional. Quando não fala imediatamente, dá tempo para que as suas próprias emoções acalmem. Passa da reação para a escolha. Só isso já muda sua posição. Em vez de ser arrastado para o tempo deles, começa a operar no seu próprio tempo. O controlo sobre o tempo é o controlo sobre o poder. Os indivíduos mais fortes em qualquer ambiente não são os que respondem mais rápido. São os mais ponderados. O silêncio também protege a sua informação. Cada palavra revela prioridades, medos ou intenções. Quando reduz a comunicação desnecessária, reduz o material que os outros podem analisar ou usar contra si, torna-se mais difícil de mapear. E quando alguém não o consegue mapear, não o consegue prever, essa imprevisibilidade cria cautela. Esta é a vantagem oculta da quietude controlada. Não se está a retirar, está a recolher. Não está a perder influência, está a redirecioná-la. Porque a pessoa que fala primeiro revela a sua posição. A pessoa que fica em silêncio não revela nada e aprende tudo. Quando dominar isto, as conversas mudam, as dinâmicas de poder mudam, e o mais importante, deixa de condramo. Reagir à pressão. E começa a deixar que a pressão trabalhe a seu favor. Número 2. Controle o ritmo. Controle o poder. Os jogadores desleais não dependem apenas das suas emoções, dependem da sua velocidade, criam urgência, pressionam por respostas rápidas, esperam reações imediatas, porque a velocidade enfraquece o discernimento. Quando se sente apressado, não observa com atenção, não pensa de forma estratégica, responde automaticamente, e as respostas automáticas são previsíveis. Um comportamento previsível é fácil de guiar, fácil de pressionar e fácil de usar.
É por isso que controlar o seu ritmo é uma das vantagens silenciosas mais fortes que pode desenvolver. A maioria das pessoas acredita que a confiança significa responder instantaneamente. Na realidade, as reações instantâneas sinalizam frequentemente pressão emocional. Mostram que a situação o está a controlar. Em vez do contrário, um atraso deliberado envia uma mensagem muito diferente. Comunica estabilidade, comunica autocontrolo, comunica que não está a operar no tempo deles. E o tempo é onde vive a influência. Os jogadores desleais criam frequentemente uma urgência artificial, uma exigência repentina, uma decisão rápida, uma mensagem carregada que espera uma resposta imediata. O objetivo não é a eficiência. O objetivo é impedi-lo de pensar com clareza quando a branda estratégia deles enfraquece. Uma pausa cria espaço, e o espaço cria clareza. Durante essa pausa, nota detalhes que normalmente lhe passariam despercebidos. O tom, a intenção, a pressão oculta. As inconsistências começa a perceber se a situação é genuína ou manipulada. Mas o impacto psicológico vai ainda mais fundo. Quando não responde de imediato, a incerteza começa a crescer. Do lado deles começam a pensar: será que funcionou? Será que percebeu? Está chateado? Está a pensar o que é que vai fazer? Essa incerteza devolve-lhes o peso emocional. Em vez de ser você a gerir a situação, eles começam a gerir a sua própria dúvida. É assim que o silêncio e o tempo trabalham juntos. Não está a ignorar, está a escolher o momento que lhe dá a posição mais forte. Outro efeito importante de abrandar o ritmo é a neutralidade emocional. Quando espera os seus sentimentos iniciais acalmam, passa do impulso para a intenção. As decisões tomadas a partir de um pensamento calmo são mais difíceis de manipular, mais difíceis de desafiar e mais difíceis de reverter. Os jogadores desleais dependem do imediatismo emocional. Querem que a frustração, o medo ou a atitude defensiva guiem as suas ações. O tempo remove o calor emocional, e sem o calor emocional, a vantagem deles desaparece. Existe também um impacto na reputação. As pessoas que reagem instantaneamente parecem reativas. As pessoas que levam o seu tempo parecem ponderadas. Os observadores associam um tempo calmo à autoridade. Com o tempo, os outros começam a abordá-lo com mais cuidado porque sabem que não o podem apressar. O controle sobre o ritmo também evita a fuga de informação. Respostas rápidas revelam muitas vezes prioridades e pontos de pressão. Respostas medidas revelam muito pouco. Quanto menos os outros conseguirem ler a sua urgência, menos poderão influenciar as suas decisões. Isto não significa adiar tudo ou tornar-se distante. Significa recusar-se a operar sob o relógio emocional de outra pessoa. Você responde quando está pronto. Decide quando tem clareza. Age quando o momento fortalece a sua posição. Porque a pessoa que controla o ritmo controla a direção, a velocidade, serve a pressão. O tempo serve o poder quando deixa de reagir. Por exigência, os jogadores desleais perdem uma das suas ferramentas mais fortes. E quando já não o conseguem apressar, já não o conseguem guiar. Número 3. Nunca revele a sua temperatura emocional. Os jogadores desleais não estudam as suas palavras. Primeiro, eles estudam a sua temperatura emocional. Observam o seu rosto, o seu tom, a sua linguagem corporal, a sua energia. Porque as emoções são sinais. No momento em que alguém descobre o que o afeta, descobre onde está a sua vulnerabilidade. Se virem frustração, sabem que tocaram num ponto sensível. Se virem ansiedade, sabem que existe pressão. Se virem uma atitude defensiva, sabem que se sente exposto. E quando encontram esse ponto de entrada emocional, vão usá-lo novamente. É por isso que a neutralidade emocional é uma das defesas silenciosas mais poderosas, que pode desenvolver. A maioria das pessoas acredita que a honestidade significa expressar o que sentem no momento, mas em ambientes competitivos. A emoção visível torna-se informação, e a informação cria vulnerabilidade.
Os jogadores desleais testam frequentemente as reações emocionais. De forma sutil, um comentário desdenhoso, uma resposta atrasada, uma contradição sutil. Não estão sempre a tentar ganhar de imediato, estão a medir-lo. Estão a fazer uma pergunta silenciosa. O que move esta pessoa? Se reagir visivelmente, dá-lhes a resposta. Mas quando a sua temperatura emocional se mantém estável, os testes deles não produzem dados. Eles não conseguem perceber se a tática funcionou, não conseguem perceber se devem escalar a situação ou mudar de direção. A incerteza começa a substituir a confiança. O controle emocional não é sobre suprimir sentimentos. É sobre gerir aquilo que exibe, pode sentir irritação, decepção ou preocupação internamente. Mas externamente, a sua resposta permanece calma, medida e inalterada. Esta consistência cria um atrito psicológico para qualquer pessoa que tente influenciá-lo. As pessoas esperam uma causa e efeito emocionais. Esperam que a pressão crie uma reação visível. Quando a reação não aparece, o sentido de controle delas enfraquece. Começam a ajustar, se tornam-se cautelosas. Começam a questionar a sua própria abordagem. Outra vantagem importante da neutralidade emocional é a clareza. Quando não reage exteriormente, mantém-se mentalmente desligado da situação, em vez de ser atraído para o tom emocional da interação. Observa-o. Nota as tentativas de escalada. Nota os padrões de manipulação. Nota as mudanças de comportamento. A distância cria consciência. A visibilidade emocional, por outro lado, puxa-o para dentro da dinâmica. Assim que reage, o seu foco passa de observar para defender. E a defesa reduz sempre a consciência estratégica. Há também um efeito na reputação ao longo do tempo. Pessoas que não conseguem ler o seu estado emocional tornam-se portário, cuidadosas ao seu redor. Evitam a pressão desnecessária, porque não conseguem prever o resultado. Não sabem o que o afeta, o que não afeta, ou até onde podem forçar a incerteza. Cria respeito. Isto não significa tornar-se frio ou distante. Significa tornar-se estável. As suas reações são intencionais e não automáticas. O seu tom não muda sob pressão. A sua presença permanece consistente independentemente da situação. A estabilidade torna-o difícil de influenciar, e essa dificuldade melhora a sua posição, sem necessidade de confronto. Os jogadores desleais dependem do retorno emocional para ajustar o seu comportamento. Remova esse retorno e a capacidade deles de conduzir a interação desaparece, porque quando a sua temperatura emocional se mantém controlada, os outros não conseguem encontrar o seu ponto fraco. E quando não conseguem encontrar o seu ponto fraco, não conseguem controlar a direção. Número 4. Deixe-os falar até se exporem. A maioria das pessoas pensa que a influência vem de dizer a coisa certa. Na realidade, a influência vem muitas vezes de dizer menos e deixar a outra pessoa dizer mais. Os jogadores desleais dependem do controle da narrativa. Eles querem guiar a conversa, moldar a percepção e gerir a informação que se torna visível. Mas este controlo apenas funciona quando a interação se mantém equilibrada, quando ambos os lados estão a falar, a explicar e a reagir. No momento em que reduz a sua presença verbal, o equilíbrio muda. O silêncio cria espaço, e a maioria das pessoas sente-se desconfortável com o espaço vazio. Quando não há uma resposta imediata, as pessoas tentam naturalmente preencher a lacuna. Adicionam mais detalhes, repetem, se esclarecem, pontos que nunca foram questionados. Por vezes revelam até motivações que originalmente planeavam esconder. Isto não é manipulação. Isto é a psicologia humana. O silêncio cria tensão psicológica, e a tensão faz as pessoas falarem. Os jogadores desleais são especialmente vulneráveis a isto, porque dependem de um posicionamento cuidadoso. As suas palavras são geralmente medidas calculadas e limitadas, mas quando sentem que a conversa está a fugir do seu controle, começam a compensar, explicam mais do que o necessário, forçam mais do que o planeado.
Introduzem novos pontos muito rapidamente. Contradizem declarações anteriores sem se aperceberem o que começou. Como uma abordagem controlada transforma-se em exposição, a maioria das pessoas interrompe este processo respondendo demasiado cedo. Desafiam imediatamente, defendem-se instantaneamente, tentam corrigir a direção da conversa e, ao fazerem isso, removem a pressão. A chave é a contenção. Quando alguém faz uma afirmação questionável, não tem de discutir de imediato uma pausa. Calma. É muitas vezes mais poderosa do que um contra-argumento. Quando alguém apresenta uma explicação fraca, não precisa de atacar imediatamente outro. Silêncio permite-lhes expandir a ideia e a fraqueza torna-se visível por si só. Outra ferramenta poderosa é a resposta mínima. Reconhecimentos curtos, expressões neutras, perguntas simples que os convidam a continuar, não para confrontar, não para desafiar, mas para manter a informação a fluir. Quanto mais eles falam, mais padrões aparecem, mudanças de tom, linguagem defensiva, justificações exageradas, pequenas inconsistências. Todos estes sinais se tornam visíveis quando não está a competir pelo controlo da conversa. A observação substitui a reação. Existe também aqui uma vantagem estratégica. Quanto mais alguém fala, mais investe psicologicamente na sua própria versão dos acontecimentos. Esse investimento empurra-os frequentemente para alegações mais fortes, posições mais firmes e declarações mais arriscadas. E quanto mais forte a posição deles se torna, mais fácil é para os outros verem as suas falhas com o tempo. As pessoas que interagem consigo vão começar a notar algo diferente. As conversas ao seu redor tornam-se mais cuidadosas. Os outros escolhem as suas palavras de forma mais deliberada, porque sabem que não tem pressa em falar, está a ouvir, a analisar e a recordar ouvir. Cria uma autoridade silenciosa. Os jogadores desleais esperam resistência ou submissão. Raramente esperam paciência. Dependem do movimento emocional e não da quietude controlada. Quando os deixa falar sem interrupção, perdem o controle do ritmo, da estrutura e da contenção. E eventualmente revelam mais do que pretendiam. Porque a pessoa que fala menos controla o espaço. E a pessoa que controla o espaço controla o que se torna visível. Número 5. Remova a recompensa da sua atenção. Os jogadores desleais nem sempre procuram o controlo. Muitas vezes procuram algo ainda mais simples: a atenção. A atenção é energia, confirma a relevância. Diz a outra pessoa que o seu comportamento está a resultar, se a reação é positiva ou negativa. Não importa. A frustração, a defesa, a discussão ou o envolvimento emocional, tudo isso alimenta a mesma coisa: o reconhecimento. Quando alguém percebe que pode captar o seu foco sempre que quiser. A forma, se uma dependência silenciosa, eles não precisam de o dominar, só precisam de o provocar. É por isso que uma das estratégias silenciosas mais poderosas é a atenção seletiva. A maioria das pessoas dá atenção. Automaticamente surge um comentário provocador e elas respondem. É feita uma crítica subtil e elas defendem-se. Chega uma mensagem passivo-agressiva e sentem a necessidade de esclarecer. Cada reação reforça o comportamento de uma perspectiva psicológica. A atenção é uma recompensa. E um comportamento recompensado repete-se. Os jogadores desleais compreendem este padrão. Testam pequenas perturbações para ver o que capta sua atenção. Se reagir mesmo que ligeiramente, eles sabem onde aplicar. Pressão da próxima vez, mas quando a atenção desaparece, algo muda. Sem um envolvimento emocional, as suas ações perdem impacto. Sem uma reação visível, perdem o retorno. Sem o retorno, não conseguem medir a influência. E quando a influência não pode ser medida, a motivação cai. A chave aqui é o distanciamento emocional sem confronto. Não discute, não explica, não demonstra irritação.
Simplesmente reduz o nível de energia que entrega as respostas. Tornam-se mais curtas. O tom permanece neutro. O envolvimento mantém-se mínimo. Com o tempo, a interação torna-se pouco recompensadora. Para eles existe também um efeito psicológico mais profundo. Quando alguém espera a atenção e não a recebe, a incerteza cresce, começam a questionar a sua abordagem, podem escalar a situação brevemente, tentando recuperar a reação. Mas, se a falta de envolvimento permanecer consistente, o padrão acaba por desaparecer, porque o esforço sem recompensa parece inútil. Muitas pessoas têm dificuldade com isto, porque confundem atenção com educação ou força, acreditam que responder a tudo demonstra confiança ou controlo. Na realidade, o envolvimento constante sinaliza disponibilidade, e a disponibilidade reduz a sua vantagem. A atenção seletiva comunica algo diferente, mostra que o seu foco é limitado e intencional, e não é facilmente redirecionado às pessoas. Começam a reconhecer que o acesso à sua atenção não é automático. Esse reconhecimento muda o comportamento. As interações tornam-se mais respeitosas, as provocações tornam-se menos frequentes. A tensão desnecessária diminui. Esta abordagem também protege a sua energia mental. Cada reação emocional consome foco. Cada troca desnecessária afasta a sua atenção daquilo que realmente importa. Ao escolher para onde vai a sua atenção, protege a sua clareza e a sua troca. Estabilidade. Os jogadores desleais operam através do acesso emocional. Quando esse acesso se torna difícil, a influência deles enfraquece naturalmente. Nenhum confronto é necessário, nenhuma explicação é necessária. A ausência de recompensa faz o trabalho. Ao longo do tempo, a dinâmica muda. Em vez de ser você a reagir ao comportamento deles, é o comportamento deles que se ajusta aos seus limites, porque o sinal mais forte que pode enviar não é a resistência, é a indiferença. E quando a sua atenção deixa de ser fácil de conquistar a sua posição, torna-se muito mais difícil de perturbar. Número 6. Proteja a sua informação falando menos em qualquer dinâmica de poder. A informação é uma vantagem. Os jogadores desleais nem sempre procuram derrotá-lo diretamente. Muitos deles estão simplesmente a recolher dados. Ouvem com atenção não para o compreender, mas para o mapear. As suas prioridades, as suas preocupações, os seus planos, os seus relacionamentos, as suas frustrações, cada detalhe ajuda-os a prever o seu comportamento. E a maioria das pessoas entrega esta informação de livre vontade. Falam para criar ligação, partilham para parecerem honestas, explicam para parecerem cooperativas. Mas a abertura excessiva no ambiente errado cria exposição cada vez que fala sobre o que o estressa. Alguém aprende onde a pressão pode ser aplicada. Cada vez que revela os seus objetivos, alguém compreende o que está a tentar proteger cada vez que discute as suas dúvidas, alguém vê onde a sua confiança não é estável. Os jogadores desleais não precisam de atacar ao acaso. Eles esperam, observam e depois aplicam a pressão exatamente onde terá mais efeito. É por isso que a comunicação controlada é uma forma silenciosa, de força. Falar menos não significa ser secretivo ou hostil, significa ser intencional sobre o que revela. E quando revela, nem todos precisam de ter acesso ao seu pensamento. Nem todos precisam de compreender os seus planos. Nem todos precisam de saber o que o afeta emocionalmente. Quando a informação se torna limitada, a previsão torna-se difícil. E quando os outros não o conseguem prever, não conseguem planear sua volta. A maioria das pessoas subestima o quanto a sua conversa casual revela as queixas sobre o volume de trabalho, revelam pressão. Falar sobre conflitos pessoais revela gatilhos emocionais. Partilhar intenções futuras revela o tempo e a direção. Individualmente, estes detalhes parecem inofensivos. Juntos criam um perfil psicológico claro. Os jogadores desleais prestam atenção a padrões como este.
Lembram-se do que o frustra, notam o que o motiva. Acompanham aquilo a que reage fortemente ao longo do tempo, sabem exatamente quais as situações que o vão desequilibrar. Reduzir a partilha desnecessária. Quebra este processo. Quando a sua comunicação se torna concisa e neutra, surgem menos padrões. As conversas mantêm-se à superfície. A menos que a confiança seja conquistada, as suas prioridades internas permanecem privadas. O seu estado emocional mantém-se controlado. Isto cria uma ambiguidade estratégica. A ambiguidade torna as pessoas cautelosas, sem informação clara. Hesitam em fazer suposições, movem-se com mais cuidado, porque não sabem como vai responder ou o que mais importa para si. Existe também um efeito de percepção. As pessoas que falam de forma seletiva são frequentemente vistas como mais compostas e mais ponderadas. As suas palavras carregam mais peso porque não são constantes quando partilham algo aos outros. Prestam atenção. A contenção aumenta. A autoridade percebida a esta abordagem também o protege de manipulações indiretas. Quando os outros conhecem os seus planos demasiado cedo, podem criar obstáculos. Quando conhecem as suas preocupações, podem introduzir dúvidas. Quando conhecem os seus prazos, podem aplicar pressão temporal. A informação limitada remove estas oportunidades. O objetivo não é o silêncio em todas as situações. O objetivo é o controle sobre a divulgação. Você decide. O que é partilhado, decide quando é partilhado. Decide quem ganha o acesso. Os jogadores desleais dependem mais da informação voluntária do que da informação forçada. Quando esse fluxo abranda a capacidade deles de influenciar, diminui naturalmente, porque quanto menos os outros souberem sobre o seu mundo interno, mais difícil se torna movê-lo a partir de fora. E quando a sua informação está protegida, a sua posição torna-se muito mais estável. Número 7. Transforme a observação numa vantagem. A maioria das pessoas subestima o poder da observação silenciosa. Assumem que a influência vem de falar mais alto, agir mais rápido ou afirmar a autoridade. Mas a sabedoria maquiavélica mostra-nos que a verdadeira vantagem reside em compreender antes de agir, observar com atenção, permite-lhe ver os padrões que os outros ignoram, as pistas subtis que revelam a intenção e as lacunas que expõem a oportunidade. Os jogadores desleais dependem fortemente de suposições, testam as suas reações, medem a sua consistência e interpretam seus hábitos. Quando acreditam que compreendem os seus gatilhos, sentem-se no controle, mas a observação inverte o jogo. Quando observa, sem uma reação imediata, recolhe informações sem dar nada em troca. Cada olhar, cada hesitação, cada palavra torna-se uma peça da estratégia deles, mas também uma peça da sua. Quando a souber ler, a observação exige mais do que ver. Exige interpretação. Repare em quem está a tentar afirmar o domínio de forma sutil. Repare em quem está a explicar demasiado ou a repetir-se sem necessidade. Repare nos momentos em que alguém está desconfortável numa discussão ou é rápido a redirecionar a atenção. Estas são pistas. Revelam prioridades, inseguranças e táticas. Uma pessoa que compensa em excesso uma fraqueza percebida está a sinalizar exatamente onde a pressão pode ser aplicada. Mas apenas se não estiver ciente da sua atenção, o tempo é crucial observar. Sem comentar, permite-lhe guardar percepções para os momentos em que agir será mais eficaz. Respostas impulsivas revelam que está atento, mas a paciência permite-lhe agir de forma decisiva. Você escolhe o momento em que a vantagem muda a seu favor. O jogador desleal pode acreditar que tem o ímpeto, mas a sua consciência permite-lhe prever os seus movimentos, antecipar a escalada e explorar a pendente. Hesitação à observação também impede que morda o isco. Os jogadores desleais provocam frequentemente de forma intencional
esperando uma reação que confirme as suas suposições. Se responder imediatamente, entrega-lhes o controlo se observar em silêncio. Eles expõem-se à sua inconsistência, erros de temperivon do ato, cálculo ou dependência excessiva de certas táticas tornam-se visíveis. Cada pequeno passo em falso é um dado. Cada contradição subtil é uma oportunidade para compreender a intenção antes de decidir sobre a ação. Esta estratégia cria tensão psicológica para os outros. Quando as pessoas percebem que as suas táticas habituais estão a ser rastreadas, em vez de provocarem reações, tornam-se cautelosas. Duvidam de si próprias, atrasam os movimentos e explicam-se em demasia. O silêncio e a paciência transformam-nos de agressores em atores, revelando seu plano sem qualquer confronto. A observação também aguça a autoconsciência. Ao observar os forco, outros vê os seus próprios pontos cegos. Nota a que reações é propenso e que sinais pode estar a dar. Involuntariamente controlar o que revela. Enquanto absorve tudo ao seu redor, cria uma posição inabalável. Quando transforma a observação numa vantagem, deixa de perseguir resultados. Permite que o ambiente se desenrole de uma forma que beneficia a sua posição. Age apenas quando a clareza e a vantagem são inegáveis. Os jogadores desleais podem tentar manipular, mas sem acesso às suas respostas, eles operam na incerteza. Número 8. Domine o poder do distanciamento controlado. Uma das estratégias mais do contredo controlado, subestimadas ao lidar com indivíduos manipuladores, é aprender quando e como dar um passo atrás. Os jogadores desleais prosperam com a interação. Alimentam-se de respostas de envolvimento e de atenção. Cada reação que dá é um sinal que eles podem medir e manipular. Mas quando se afasta estrategicamente, o equilíbrio de poder muda quase instantaneamente. O distanciamento controlado não é uma fuga, é intencional. É escolher quando a sua presença serve à sua vantagem e quando não serve. A maioria das pessoas permanece enredada em cada argumento, discussão ou confronto, porque acredita que agreve que adore-me. Retirada sinaliza fraqueza. Na realidade, a retirada pode criar muito mais força do que o confronto, porque obriga a outra parte a operar sem um retorno previsível. Quando dá um passo atrás, surge uma pressão psicológica sutil, mas poderosa. As pessoas começam a perturbar que porta, questionar as suas próprias ações. Suposições e decisões podem escalar. Numa tentativa de recuperar o controle, ou podem hesitar inseguras dos limites que você estabeleceu. De qualquer forma, a incerteza criada pela sua ausência cria influência. Sem que uma única palavra seja dita, os jogadores desleais dependem muitas vezes do ímpeto. Esperam respostas imediatas, envolvimento emocional ou validação o seu. Afastamento interrompe esse ímpeto. Obriga-os a operar num vazio onde os seus cálculos são menos fiáveis, sem um retorno constante. As suas táticas perdem precisão e o seu sentido de controle diminui. O distanciamento também lhe permite conservar energia. O envolvimento emocional, a discussão ou a explicação excessiva drenam o foco. Quando dá um passo atrás, protege a sua clareza mental e emocional, recupera a perspectiva, observa padrões sem interferência e espera por uma situação onde a ação seja mais vantajosa. A paciência torna-se a sua arma silenciosa. O ato de sem interferência do pero afastar comunica algo crítico. A sua atenção é valiosa. Estabelece que a sua presença é uma escolha e não uma obrigação. As pessoas notam isto, mesmo que subconscientemente. Quando percebem que o acesso já não é garantido, começam a agir de forma diferente. As suas provocações podem reduzir os seus cálculos, tornam-se cautelosos, e os seus esforços para manipular perdem consistência.
O distanciamento controlado também fortalece o posicionamento interno ao escolher quando se envolver e quando se porto. Desvincular reforça a sua autonomia, já não está à mercê de provocações externas. Age por princípio, não por reação. Esta clareza de autoridade interna torna-o inerentemente mais difícil de influenciar. É importante notar que o distanciamento não requer drama. É silencioso, composto e deliberado. Não justifica nem explica a sua ausência. Simplesmente age por alinhamento e não por compulsão. O poder reside na imprevisibilidade do seu envolvimento. As pessoas aprendem que cada tentativa de pressionar ou provocar é recebida com uma contenção medida em vez de uma reação impulsiva. Quando aplicado de forma consistente, o distanciamento controlado transforma o seu ambiente. Os jogadores desleais encontram menos aberturas. Os seus limites passam a ser respeitados, sem confronto, e a sua influência cresce silenciosa, mas decisivamente. Dominar este princípio completa a estrutura do domínio estratégico silencioso. Se ficou comigo até aqui, agora compreende algo que a maioria das pessoas nunca nota. O poder não é barulhento, constante. A verdadeira influência é silenciosa, precisa e invisível, até ser inegável. Os jogadores desleais vão continuar a testar limites, vão continuar a provocar, a enganar e a medir reações. Esse é o instinto deles. Mas quando aplica o que aprendeu, o silêncio estratégico, a atenção seletiva, o distanciamento controlado e a observação, muda o jogo por completo. Já não reage a eles, molda o ambiente sem levantar a voz, deixa que eles se revelem enquanto você permanece intocável. Não se trata de crueldade ou engano, trata-se de autodomínio, trata-se de compreender que a sua energia, o seu foco e a sua presença são recursos valiosos. Assim que os tratar como tal, os outros farão o mesmo. Começam a calcular antes de agir. Hesitam, porque a vantagem fácil que antes tinham desapareceu. Descobrem que interagir consigo tem um custo. Que não conseguem prever. As pessoas mais perigosas não são as agressivas, as barulhentas ou as sábias. Abertamente astutas são as ilegíveis, as que operam com consciência, as que agem deliberadamente e que não entregam nada sem necessidade. Essa é a posição que agora ocupa aquele que move, sem ser movido aquele, cuja mente não pode ser lida, cujas reações não podem ser antecipadas. Lembre-se, o domínio sobre os outros começa com o domínio sobre si mesmo quando para de explicar, de justificar e de reagir à pressão. Recupera o controle quando se afasta. Estrategicamente observa sem interrupção e limita o que revela cria. Uma posição de poder que nenhuma manipulação pode penetrar. Não precisa de ganhar todas as discussões. Não precisa de provar as suas intenções. Não precisa de corrigir todos os mal-entendidos. O que importa é o seu alinhamento, a sua clareza e a sua capacidade de permanecer calmo enquanto o mundo ao seu redor reage. Por isso, avance em silêncio, haja de forma deliberada. Deixe os outros esgotarem-se contra a sua contenção, porque a influência conquista-se através da compostura e o poder intocável revela-se no silêncio. Agora, quero que deixe esta afirmação nos comentários. Eu sou intocável. Já reparou em algo estranho? As pessoas que manipulam as outras raramente discutem, raramente levantam a voz e raramente parecem agressivas. Elas mantêm-se calmas enquanto você sente a pressão. Elas dizem menos enquanto você acaba por explicar. E de alguma forma, depois da conversa terminar, sente que perdeu a sua posição sem sequer perceber como isso aconteceu. Isso acontece porque os jogadores desleais não vencem através do conflito. Eles vencem através das suas reações. No momento em que sente a necessidade de se defender, de esclarecer as suas intenções ou de provar o seu ponto de vista,
o poder afasta-se silenciosamente de si. O que a maioria das pessoas não percebe é que a influência não vem de dizer às portas palavras certas. Vem de saber quando não falar. De todo esta é a visão mais profunda por trás do pensamento de Nicolau Maquiavel. Ele percebeu que as pessoas revelam a sua fraqueza através da emoção, da urgência e da necessidade de serem compreendidas. Quanto mais reage, mais previsível se torna. E a previsibilidade é exatamente o que os manipuladores procuram. Eles não precisam de o dominar. Eles apenas precisam que fale, que se apresse e que mostre onde a pressão o afeta. No mundo de hoje, no trabalho, nos círculos sociais e até nas conversas do dia a dia, a pessoa que fala mais é muitas vezes a mais fácil de controlar. Entretanto, o observador silencioso recolhe informações, controla suas reações e muda, lentamente, o equilíbrio sem confronto. Porque o silêncio cria incerteza, e a incerteza torna as pessoas cautelosas. Este vídeo é sobre esse tipo de poder, a capacidade de ser mais esperto que os jogadores desleais, sem discutir, sem reagir emocionalmente e sem dizer mais do que o controla necessário. E aqui está a minha promessa para si. Se ficar até ao fim, não vai apenas compreender o silêncio, vai aprender a usá-lo como uma arma estratégica. Vai sentir-se mais calmo sob pressão, mais difícil de ler e muito mais difícil de manipular, por quem quer que seja. Antes de irmos mais fundo, quero que deixe esta afirmação nos comentários. O meu silêncio é o meu poder. Número 1. O silêncio expõe a intenção. A maioria das pessoas pensa que o silêncio é passivo,